Olá, pessoal, boa noite. Uma alegria, nós estamos mais uma vez aqui para bater um papo com você. Hoje nós temos um convidado muito especial, daqui a pouco a gente já vai anunciar. Enquanto as pessoas estão chegando, nós vamos falar do objetivo dessa live de hoje. Então, dando sequência à semana de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, nós tivemos uma live na semana passada, na quinta-feira, precisamente, com o Dr. Luiz Roberto Vaquim, uma live bastante carregada de conteúdo, de mensagens, de informações dos trabalhos de prevenção no nosso município. E hoje nós vamos dar continuidade, falando com um especialista no assunto, e logo mais nós vamos já apresentá-lo. Guardar aqui as pessoas que estão chegando, já dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse bate-papo. E eu gostaria de convidar você a compartilhar aí na sua rede, para que o maior número de pessoas possam participar conosco e assim interagir. Também quero te convidar para enviar perguntas durante a live, para que a gente possa entender melhor e daquilo que está sendo feito, sobretudo nas ações de prevenção. Esse tema é muito importante e, sobretudo, nesse período de isolamento, infelizmente, nós percebemos um aumento do uso de substâncias, sobretudo do uso de álcool. Então, ao longo dessa live, nós vamos estar falando desse assunto. E para dar início, nós já vamos... Então, eu gostaria de convidar e dar as boas-vindas ao nosso convidado muito especial, dizer que é uma honra recebê-lo aqui nessa nossa live, Dr. Ronaldo Campos, que é diretor da comunidade terapêutica Filhos da Luz. Vai trazer um pouco aqui da sua história, do seu belíssimo trabalho e testemunho à frente dessa instituição e falar um pouco da sua experiência. Doutor Ronaldo, muito bem-vindo, uma honra tê-lo conosco. Bom, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo. É um prazer enorme poder compartilhar com as pessoas e com as famílias o fruto da nossa experiência nesses últimos 15 anos. Eu hoje me dedico exclusivamente ao enfrentamento da dependência química e da prevenção ao uso de álcool e de drogas, porque entendo que essa é uma situação que afeta inúmeras famílias nesse país. E eu estou nesta área porque eu também tive filho na droga. E eu vi como que é devastador para a família você ter um filho que se envolve com o uso de entorpecentes, com bebida, com irresponsabilidade, com gente de má companhia, que muitas vezes destrói as melhores oportunidades que a vida está lhe fornecendo. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos ouvem hoje conhecem alguém que tem um filho na droga, um marido na bebida, e nós estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança para aqueles que já têm o problema instalado, mas principalmente para nós falarmos um pouquinho sobre a questão da prevenção. Quando eu descobri que meu filho era dependente químico de cocaína e estava entrando para o mundo da criminalidade, eu fiz aquela terrível pergunta dolorosa: aonde foi que eu errei? E aí a gente começa a voltar no tempo, né? E será que se eu tivesse feito isso ou aquilo, teria sido diferente ou não? Foi aí que eu comecei a entender que existe um campo muito grande para a gente falar de drogas, não apenas no aspecto do tratamento, mas sobretudo na prevenção, que eu acho que é o assunto que nos interessa neste momento. Não é isso, vereador?
Muito bem, muito bem. Já deu para nós percebermos o quanto vai ser rica essa nossa conversa, rica de informação, de conteúdo e de esperança. Nós esperamos que esse nosso bate-papo possa aí trazer para aqueles que tenham uma dificuldade com um filho, com um esposo, com uma esposa, venha trazer aí esperança, trazer luz, trazer caminhos que possam apontar um cenário melhor. Eu gostaria já, nesse início, de falar um pouco do objetivo dessa nossa live, que é justamente para, a partir da aprovação de uma lei municipal, no ano passado, no dia 26 de junho, nós sabemos que é o Dia Internacional do Combate às Drogas, instituída, na verdade, em 1987, pela ONU, pelas Organizações das Nações Unidas. E olhando aqui para a nossa realidade, conversando com algumas pessoas representando instituições que atuam nesse cenário, nesse campo, nós, então, decidimos apresentar esta lei, colocando no calendário de eventos do município de Barueri a Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool e outras drogas, com o objetivo justamente de convidar a sociedade de Barueri a refletir a importância da prevenção, a importância de nós levarmos informação às pessoas, de nós articularmos políticas públicas que pudessem fortalecer as ações de prevenção no nosso município. E essa lei teve um lançamento aqui o ano passado, na Câmara Municipal de Barueri, onde foi apresentado diversos painéis de prevenção, de ações desenvolvidas pelo governo municipal, por entidades, por diversas instituições no nosso município. Foi um evento belíssimo, a casa cheia, foi muito bom, e desde então, a nossa ideia é que as ações de prevenção, ela não pare nesta semana, mas que ela seja uma ação contínua, e o nosso papel como agente político, como líderes, como pessoas, membro de uma comunidade, de uma família, é justamente trazer a nossa contribuição para que cada vez mais essas ações elas possam evitar que pessoas possam, infelizmente, ser acometidas por esse vício. E essa lei foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara Municipal de Barueri, e como nós estamos impedidos de fazer eventos presenciais, nós fizemos uma live na semana passada, como eu disse no início, e agora nós estamos aqui fazendo essa live com o Dr. Ronaldo Campos, que é uma pessoa especialista no assunto, que tem atuado no campo da prevenção, mas também no tratamento. Doutor Ronaldo, eu queria agora que o senhor falasse um pouco do seu trabalho, da sua perspectiva, e de como o senhor vê uma lei como essa, a importância dela, o alcance que ela pode trazer aí para a nossa cidade. Perfeito, vereador. Eu entendo que nós vivemos numa sociedade interdependentes. Eu sempre digo que incêndio na casa do vizinho pode passar também para a sua casa. Então, nós não podemos mais fechar os olhos sobre o perigo que a família brasileira ela corre com a questão da dependência química, do uso abusivo de álcool batendo nas nossas portas. Porque o grande prejudicado nessa situação, o primeiro grande prejudicado, são os nossos jovens. Os nossos filhos, jovens, adolescentes, netos, eles estão vivendo hoje uma situação onde há uma certa perda dos valores da família. E com isso, as pessoas ficam mais vulneráveis. Vejam bem, outro dia eu estava conversando com um grande empresário
e ele me disse o seguinte, que quando começou esse distanciamento social, ele achou que a empresa dele ia ter sérios problemas. Era uma empresa que vende bebidas. E ele falou assim, Ronaldo, nunca vendi tanta bebida quanto nessa pandemia. Porque as pessoas, elas estão, de certa forma, refugiadas, com medo, acuadas, não podem sair, não podem se divertir. E muitos buscam, na bebida e na droga, uma forma de alívio, de prazer momentâneo, de alguma outra coisa que possa trazer bem-estar, né? E o grande problema da bebida e da droga é que ela destrói as relações familiares. Quem daqui gostaria que o seu filho se casasse ou sua filha se casasse com alguém que bebe ou usa droga? É devastador. Então, na Filhos da Luz, nós começamos como uma instituição beneficente para tratamento de dependência química de casos profundos. Depois nós percebemos que não adiantava tratar só o dependente químico se a gente não tivesse um olhar para a família. Porque quem convive com o usuário crônico de álcool e droga adoece junto. Então a família precisava também ser envolvida nesse processo. Mas ainda que nós tratássemos os nossos dependentes químicos e as famílias, nós não daríamos conta. Porque para cada uma pessoa que nós estamos tirando da droga, 100, 200 estão entrando. Então é necessário ter atitudes na prevenção. Eu gostei muito, vereador, eu estive, quando o senhor lançou a Lei 2689, e eu estava presente, e eu estudei a sua lei, eu imprimi, analisei, e vi que nós podemos fazer muita coisa no campo da prevenção, gastando pouco e com grande alcance. E esse alcance vai depender muito do interesse das famílias, no sentido de estar atentas ao fato de que nós, pais e mães, não fomos preparados para perceber que os nossos filhos estão usando droga. E isso é algo que nós temos que fazer agora, porque depois a solução vai ser muito mais demorada e cara. Perfeitamente. Quero aproveitar aqui e cumprimentar algumas pessoas que estão participando conosco. Bartolomeu Luiz de Oliveira, Bartô, meu amigo, boa noite. Presidente do Conselho Municipal da Juventude, que tem trazido uma grande contribuição para a nossa cidade, nesse campo também da prevenção, fortalecendo vínculos, articulando ações, nos ajudou também na elaboração dessa lei, em todo esse trabalho, a Fátima Almeida. Obrigado, Fátima, pela presença, boa noite. A Rosângela Gomes Martins, boa noite. Maria Belo, boa noite. Patrícia Coelho, boa noite. Rosana, boa noite. Silvio, doutor Ronaldo, convidado muito especial mesmo. Felipe Ramon, boa noite a todos. Silvio, doutor Ronaldo, sempre trabalhando. Vereador Carlinhos do Açougue, muito bem-vindo. Obrigado pela presença, vereador, grande vereador, parceiro. Paulo Barcelos, boa noite, Silvio. Boa noite, doutor Ronaldo. Obrigado, Paulo, por estar conosco. Juliana Dias, boa noite. Bartô disse aqui, Silvio Macedo e Ronaldo Campos, 2 homens envolvidos com a causa. Obrigado, Bartô. Márcia Souza, boa noite. Jane Silva, boa noite, Silvio. Boa noite, doutor Ronaldo. E assim nós vamos, aos poucos, interagindo com o nosso público. Vocês possam enviar perguntas, fiquem à vontade, interajam conosco. Só sabe quem tem uma pessoa na família que é usuário, a Ivaneide Paulino, verdade. A família do dependente químico é o que mais sofre, de fato. Quem diz aqui a Rosana, verdade. Mas, muito bem o que o senhor trouxe para nós, doutor Ronaldo. E é importante que nós falamos deste assunto, né? É um assunto que, infelizmente, ele precisa permear as nossas discussões, porque qual a família que, de alguma maneira, não já foi atingida por uma situação de independente de álcool ou de droga, né? Eu me lembro do nosso querido Padre Toninho, que nos ajudou aí a olhar para essa causa com mais atenção,
né, e nos convidou para participar da fundação de uma instituição para que pudesse atender melhor as pessoas, as famílias que já procuravam ajuda. Nós estamos falando ali do ano de 96, né? Nós começamos um trabalho aqui em Barueri, junto com o Padre Toninho e algumas pessoas, e já naquele período a gente já refletia o quanto as famílias são atingidas por esse mal que infelizmente atinge a pessoa no momento de fragilidade. E qual seria, doutor, o papel da família no trabalho de prevenção, ao seu ver? Olha, a família, ela é um fator de proteção e ela é um fator de risco. A família protege os filhos contra as drogas quando essa família tem valores muito bem definidos, valores nobres, valores progressistas. Hoje eu tenho dito e observo que a droga, ela surge dentro do seio familiar quando a nossa família, como um todo, não valoriza muito a questão dos sentimentos e das necessidades do outro. A família pode prevenir droga usando duas estratégias: o medo ou o desejo. Eu diria o seguinte, muito importante isso, porque a maior parte das campanhas de prevenção às drogas usa a estratégia do medo. Olha, se você usar droga, você vai perder o emprego. Se você usar droga, você vai para a cadeia. Se você usar droga, você vai perder a sua família. Se você usar droga, você vai morrer mais cedo. Você vai ficar sozinho. Essa é a estratégia do medo. Mas existe também a estratégia do desejo. Eu acho que o desejo ele tem que ser maior do que o medo. Nós precisamos entender e fazer o nosso jovem perceber que se ele tem um propósito de vida e tem um objetivo maior a ser atingido, ele deve fazer tudo que contribua para atingir esse objetivo e evitar tudo aquilo que o afaste desse objetivo. Nas campanhas de prevenção, eu acho que a gente devia trabalhar muito a questão de valores, sabe? A família e o jovem, quando ele vem de um lar onde está muito bem claro os valores, fica muito mais fácil para ele saber os limites do que pode e do que não pode. Por exemplo, as drogas entram principalmente em famílias em que as regras da casa não são bem claras. Cada dia um fala uma coisa, cada dia mudam as regras, cada dia mudam as opiniões. Por isso que a gente diz que se você quiser evitar que a droga entre na tua casa, transforme a sua casa numa empresa. Empresa tem regras, tem horários, tem perdas, tem metas, tem objetivos, né? E com isso a gente consegue um bom resultado. Excelente, excelente. Sem dúvida, quando uma família ela orienta o seu filho, uma criança, um adolescente, nos valores, no regramento, orientando, colocando limites, vai preparando essa pessoa para a vida, construindo uma personalidade que vai fazer com que esse jovem, ao ter contato, um convite, ele esteja melhor preparado, né, doutor? Sim. Nós sempre devemos lembrar que quem leva o nosso filho para a droga, ou quem apresenta a droga aos nossos filhos, geralmente são os melhores amigos. São os amigos da escola, os amigos da rua, os amigos do futebol, os amigos do esporte. Por incrível que pareça, né? Não existe essa história de pipoqueiro que dá droga de graça para viciar teu filho. Os nossos filhos, eles experimentam droga porque eles são estimulados pelos seus amigos e muitas vezes eles têm o apoio até da mídia, onde parece legal ter um barato, sentir um prazer diferente. Eu sempre digo que os meus heróis não morreram de overdose. Então, quem é o herói do teu filho? Vamos tirar a história que o herói é meu pai e minha mãe, vai? Quem são os heróis dos seus filhos? Quem os seus filhos admiram na televisão, nos esportes, na literatura?
Porque muitas vezes as pessoas que os nossos jovens admiram não têm os hábitos que nós temos e nem os mesmos valores. A gente, quando nós somos pais, nós achamos e acreditamos que o dever do pai é aconselhar, é conversar e ajudar. E realmente este é o nosso papel. Só que eu tenho uma informação para vocês. A maioria dos jovens só escuta conselho dos pais até 10, 11, 12 anos. A partir dos 12, 13, a influência dos pais diminui e começa a aumentar a influência dos amigos, do entorno, das pessoas com as quais ele convive. Por isso é que eu me preocupo muito, porque hoje certas escola aonde nós colocamos os nossos filhos para se tornarem bons cidadãos, tem muita escola aonde é comum a venda, a apologia e o uso de drogas, principalmente nos cursos noturnos. A gente tem visto muito isso, né? Então, nós precisamos hoje nos unir e entender que a família é o nosso bem maior. O que adianta você ter sucesso profissional, sucesso numa carreira empresarial, e depois, como eu mesmo tive, ter um filho na droga? Parece que o mundo da gente cai, né? E a gente fica meio perdido. Então, falar sobre prevenção ao uso de drogas e abuso de álcool deve fazer parte do nosso arsenal de educação para os nossos filhos. Nós somos pais, nós somos avós, nós trabalhamos em comunidades religiosas, nós temos a capacidade de influenciar muita gente, né? E o problema tem solução. Eu acho que todo problema tem uma solução. É um desafio que o mundo colocou para nós, mas nós podemos nos sair bem se começarmos a nos preocupar com o assunto. Muito bem. Mais algumas participações aqui. Paulo Barcelos, gostaria de parabenizar o Dr. Ronaldo Campo pelo excelentíssimo trabalho que vem realizando à frente da comunidade terapêutica Filhos da Luz. Muito bem, está chegando aqui também o Marinho Trimboli, secretário de Relações Institucionais, envolve um grande trabalho no nosso município. Obrigado, Marinho, um grande abraço. Gislaine Rezende, parabéns pela live, muito importante. O Zequias Ribeiro está chegando, boa noite, vereador Silvio e Dr. Ronaldo. Gostaria de saber se existe projeto de prevenção para álcool e drogas voltado para os educadores de nossa cidade. Exemplo, professores. Assim, ele seria o multiplicador desta mensagem. Excelente participação, Ezequias. Você que também tem feito um grande trabalho nesse campo da prevenção, do enfrentamento, como articulador, tem um belíssimo testemunho e, de fato, esse trabalho na educação, ele é fundamental. Existe um projeto sendo desenvolvido, que vai ser lançado em breve, junto à Secretaria de Educação, aqui do nosso município. Estava para ser lançado, devido à pandemia, não foi possível ainda. Mas existem alguns trabalhos já em andamento. Nós poderíamos citar aqui, doutor Ronaldo, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, que é o projeto da adoção afetiva, não é isso? Quer falar um pouquinho sobre esse projeto? Eu não conheço bem esse projeto de adoção afetiva, mas o que aconteceu é o seguinte: nós fizemos um projeto chamado Projeto Iluminar de Prevenção às Drogas, que foi patrocinado pelo Rotary Club de várias regiões de São Paulo. Então, a ideia era que cada clube de Rotary adotasse uma escola e desenvolvesse dentro dessa escola um programa de prevenção às drogas desenvolvido na comunidade terapêutica Filhos da Luz, chamado Projeto Iluminar. O Projeto Iluminar surgiu das nossas conversas com os dependentes químicos profundos. A Filhos da Luz, hoje, ela cuida de 47 pessoas nas nossas várias unidades. E cada vez que chegava um residente novo, um candidato a tratamento, um dependente químico, eu fazia sempre duas perguntas para ele. Primeiro, como é que ele entrou na droga? E segundo, que conselhos ele poderia dar aos pais
para que os seus filhos não entrassem nas drogas. E dessas conversas surgiram 10 sugestões dadas por dependentes químicos profundos para que as famílias implantassem dentro da sua casa e que isso poderia ajudar a prevenir o uso de droga e álcool. Então, por exemplo, uma das coisas que os dependentes químicos falavam é o seguinte, olha a conversa, na minha casa, minha mãe me dava tudo, olha só, ou seja, nós pais e mães, quando damos tudo para os nossos filhos, nós os enfraquecemos perante a vida. Por isso a família precisa também dizer um pouquinho do não, né? Então, quando começou esse projeto de adoção de uma escola, a ideia seria criar exatamente isso, multiplicadores dentro da escola que pudessem vincular essas informações que os próprios usuários nos deram, que seriam um recurso poderoso de prevenção às drogas voltado à família. Muito bom, muito bom. O projeto da adoção afetiva também é um projeto que o Rotary Club também encabeça, nós participamos de algumas reuniões, e é um projeto também que vem contribuir com a prevenção, com o fortalecimento dos valores, e assim fortalecer esse trabalho. Mais algumas participações aqui, vereador Fabinho do Imperial, boa noite, novo vereador Silvio Macedo, boa noite, vereador, um abraço, muito bem-vindo. Márcia Hashimoto, obrigado pela participação. O Paulo Barcelos, ele fala aqui sobre a comunidade terapêutica Filhos da Luz. Quer falar um pouquinho desse trabalho, como surgiu, qual que é a proposta, qual que é o alcance desse projeto, doutor Ronaldo? Então, a primeira vez que o meu filho, quando eu descobri que meu filho era dependente químico, ele foi internado numa clínica de internação involuntária. E há 15 anos atrás, para poder manter o meu filho internado, eu pagava cerca de R$7.000 por mês. E meu filho ficou internado 7 meses, eu gastei uma fortuna danada. Meu filho saiu da internação, 3 meses depois, estava na droga de novo. E foi uma segunda, uma terceira internação, e aí eu percebi que a solução para tirar o nosso filho da droga não estava só em internar. A gente precisava participar. E a conta estava ficando muito cara, porque poucas famílias no Brasil têm condição de bancar tratamento de dependência química particular, principalmente com internação involuntária. Mas eu também comecei a ver a dor que isso trazia às famílias, os prejuízos econômicos, sentimentais. Veja bem, vereador, você tem um filho dependente químico dentro de casa, a primeira coisa que afeta é teu casamento. Raramente um casamento sobrevive a um filho usuário de droga. Outra coisa, raramente uma empresa familiar sobrevive a um filho usuário de droga. E eu sempre tive um valor muito forte dentro de mim, que foi o valor da compaixão pela dor do outro. E eu acho que nessa vida, Deus, a bondade divina, me deu muitas coisas. Então eu entendo que por gratidão e retribuição, eu deveria fazer algo. E assim eu comecei a comunidade terapêutica Filhos da Luz, tirando 3 pessoas da rua, colocando num cômodo de 3x4, 12 metros quadrados de um banheiro, há 10 anos atrás. E dos 3 foi para 4, foi para 5, foi para 10, hoje são 47 pessoas, né? O que eu entendo é que todos nós somos responsáveis pela casa comum que é o nosso planeta. Todos nós somos responsáveis pelo bem-estar da nossa sociedade. Não tem como nós nos isolarmos. Algumas vezes, nós temos, por exemplo, medo da criminalidade e nós nos refugiamos em algum condomínio fechado. Mas a droga entra dentro do condomínio. A droga passa pela portaria. A droga entra até pelo celular e computador dos nossos filhos, pelos vários contatos que eles têm. E eu sou de uma geração que não foi preparada para falar sobre droga com o filho. Eu fui pego totalmente desprevenido. O meu filho dava um monte de sinais que estava alguma coisa errada, mas eu não conseguia enxergar, porque eu não fui treinado por isso. Então, quando a gente fala de prevenção, é a gente também começar a olhar o comportamento dos nossos filhos.
Outro dia alguém me perguntou assim, como é que a gente sabe quando o nosso filho começa a desandar e ir para a droga, né? Sabe que, analisando muito, eu percebi que o primeiro sinal que o nosso filho está desandando na vida é quando ele aceita cabular a aula. Nós conversamos outro dia na comunidade, né? Cabular a aula para ir com os amigos fazer alguma coisa fora do horário escolar. Nosso filho está perdendo o desempenho escolar. Então, filho que está faltando na escola, filho que está tendo perda em notas, tudo isso mostra que alguma coisa está errada. Eu me lembro que as escolas, quando meu filho era menor, ele estudava numa escola, e eu levava o meu filho até a porta da escola e ia buscar o meu filho no final do dia na porta da escola. Só que meu filho entrava na escola, pulava o muro da escola, ia usar droga e beber com os amigos fora. E a escola não me avisou. Meu filho, eu levava, ele estava achando que estava tudo bem. E eu não sabia que ele não estava presente dentro da sala de aula. Então, uma das formas de prevenção seria a professora, a escola, informar semanalmente quantas aulas o filho assistiu, quantos dias ele esteve presente em sala de aula, quanto dia ele faltou. Outra coisa que a gente percebe muito, que mostra que o nosso filho está desandando, é quando ele muda de amigos e quando ele muda de comportamento. Sabe aquele filho amoroso que todo final de semana queria ir na casa do vô ou da avó, mas agora nem pensa em ir na casa do avô e da avó? Não quer mais ir na festa de aniversário da prima, é aquele filho que se isola. Quer ver outro dado interessante que a gente estava comentando outro dia dentro da comunidade terapêutica Filhos da Luz? Olha que coisa. Quantas vezes por dia o seu filho entra e sai da sua casa? Olha, é uma coisa, parece que nunca ninguém pensou nisso, né? Normalmente, filho que entra e sai 3, 4 vezes por dia de casa tem alguma coisa errada. Sabe? Olha, tô indo ali e volto já. Gente, essa frase me dá até arrepio. É típico de usuário de droga. Tô indo ali, volto já, só que ele vai e não volta, né? Não tem responsabilidade, não sabe lidar com os sentimentos. E uma coisa interessante, esse filho que tem tendência ao uso de droga, ele acha que mãe e pai têm que dar tudo para eles. Parece que assim, como se o mundo devesse alguma coisa para eles, né? Eles querem receber, mas muitas vezes eles não querem dar. Perfeito. O senhor falou muito bem sobre os sinais, né? A criança, o adolescente, o jovem, ele não entra de uma vez, né? Ele vai apresentando alguns sinais. E é muito importante a família, a escola, estar atento a esses sinais, a essa mudança de comportamento. E essa parceria, essa integração é fundamental. De uma professora que observa um comportamento diferente de um aluno, que comunica aos pais, os pais que percebem um filho um pouco diferente em casa, conversa com a escola, como é que está indo aí, aqui teve uma alteração, e essa comunicação, ela ajuda, porque muitas vezes, como nós dizíamos, os sinais, eles vão sendo apresentados, e muitas vezes não sei se o senhor concorda, é por aí, doutor? É isso. Durante muito tempo, eu tentei estabelecer um perfil de quem é o jovem que tem maior tendência de se envolver na droga, né? Então, eu sempre falava assim, que eu achava que uma das maiores características do dependente químico era a mentira. A facilidade que eles têm para mentir. A facilidade que eles têm para contar aquelas histórias meio nebulosas, que não tem pé nem cabeça, que está muito estranho. Mas, ao passar dos anos, eu tenho percebido que o primeiro sinal de que os nossos filhos podem estar se desviando no caminho da vida é quando eles desenvolvem a ingratidão. Hoje eu digo que a maior característica do dependente químico é a ingratidão. Então, um programa de prevenção às drogas deveria estimular o trabalho da gratidão dentro de casa, o trabalho voluntário. Para o usuário de droga, não existe o próximo, não existe o outro, só existe ele.
Ele só pensa primeiro ele. Então, por isso que eu enfatizo muito a questão do trabalho voluntário. Eu acho que a família, quando leva os filhos desde pequeno ao trabalho voluntário, a ter um olhar de compaixão para a dor alheia, ela está criando um mecanismo de prevenção. Porque são valores, né? São muito valores. Os nossos filhos, eles entram na droga por curiosidade. E a curiosidade faz parte do ser humano. É natural do ser humano. Só que é o seguinte, olha como que a coisa acontece. O jovem sabe, por exemplo, que droga é algo que tem efeito ruim ao longo do tempo. Todo mundo sabe sobre isso. E muitas vezes ele aprendeu isso na escola, ele ouviu o pai falar, ele ouviu a mãe falar, ele tem firme convicção de que droga não é uma coisa legal. Porém, depois de beber 2 latinhas de cerveja, o álcool da cerveja faz o nível de conscientização do indivíduo diminuir. E aquele rapaz que era totalmente contrário ao uso de droga, por ter bebido alguma bebida alcoólica, tem um rebaixamento do seu senso crítico e aí ele pode experimentar nesta hora. E aí, quando ele experimenta, ele pode ter uma sensação de prazer muito grande e querer fazer aquilo de novo, de novo, de novo. Para a comunidade terapêutica Filhos da Luz, a melhor prevenção é evitar o primeiro contato. Porque depois que evitou, depois que houve o primeiro contato, talvez já não seja mais prevenção. Talvez a gente tenha que interferir nisso. E aí a gente bate num aspecto muito difícil da nossa sociedade. Porque na sociedade brasileira, na sociedade mundial, o álcool faz parte da cultura dos povos e das famílias. Pode ver, a maioria das pessoas já começa a imaginar, né? Churrasco de domingo com cerveja, com caipirinha, com bebida. Festa precisa ter bebida e música alta. Está na cultura dos povos. Se nós aceitamos isso, fica muito mais complexo a gente prevenir álcool e droga. Como é que eu vou querer que meu filho não fume maconha se um dos membros da família fuma cigarro? É uma incoerência, né? Então, prevenção às drogas é evitar ao máximo, e usando qualquer meio, o primeiro contato. Evitar. E se não der para evitar, vamos adiar. Veja como nós somos uma sociedade interessante. Existe uma lei no Brasil que fala sobre o uso de álcool e o adolescente. Interessante que a lei não diz que é proibido ao menor de 18 anos beber. A lei diz que é proibido vender, oferecer e permitir o uso de bebida. Então, se a lei diz que os pais, na minha interpretação, que os pais e a família precisa impedir e proibir o consumo de bebida por menores de 18 anos, as nossas festas familiares precisam ser revistas. Principalmente quando dentro da família já houve um caso de alcoolismo. Uma coisa é uma família que nunca teve ninguém alcoólatra, então geneticamente o alcoolismo não encaixa ali. Agora, numa família que o avô foi alcoólatra, o pai morreu de cirrose, o tio já teve problema com bebida, a bebida não pode entrar dentro da nossa casa. Então, prevenção para algumas famílias é entender que na minha casa não pode entrar álcool, mas na casa do outro pode. Vai depender muito da herança genética e da estrutura de cada um. Sem dúvida. Mais algumas participações aqui. O Wilson Souza, boa noite, vereador. Live muito interessante, parabéns pela iniciativa. Jairo Almeida, boa noite, amigo. Tema de suma importância. Obrigado. Obrigado, Jairo, presidente da Caritas. Precisamos divulgar mais esse tema, muito importante nesse momento que estamos vivendo. Nós vamos deixar na nossa página essa live, você pode compartilhar e também nós vamos deixar mais algumas informações. As perguntas que estão chegando, nós vamos, se não der tempo de responder aqui, nós vamos responder e assim vamos tirando as dúvidas. Doutor Ronaldo, quando a família percebe os primeiros sinais, alguma alteração,
tipo de ajuda a família deve pedir? O que fazer? Eu vou contar a minha história. Eu tenho 4 filhos. Dos meus 4 filhos, 2 usaram drogas e um desenvolveu dependência química por cocaína. O meu filho tinha uma série de mudanças de comportamento. E naquela época eu fazia trabalho voluntário na cadeia feminina de Itapevi, e conversando com o chefe dos investigadores, falei uma série de comportamentos inadequados do meu filho, e o chefe dos investigadores disse assim: doutor Ronaldo, esse negócio aí é droga, e droga dá pesada. Eu saí assustado daquela conversa. Saí preocupado. Pensei a noite inteira. Pensei no dia seguinte. E sabe o que aconteceu depois de uma semana? Eu esqueci. Eu esqueci tudo o que foi dito por mim, ou foi dito para mim. Porque quando nós colocamos um filho no mundo, a gente dá a ele um voto de confiança. Você não acredita que o seu filho possa estar se desviando. Então, quando uma família percebe que o filho está desviando o comportamento, é que aquilo já está há muito tempo, e somente agora, quando atingiu uma situação insustentável, é que a família acorda. Nos grupos familiares de dependência química, a gente percebe o seguinte, que quando a família descobre que o filho está usando droga, é porque ele já está usando no mínimo há 3 anos. 3 anos. E a família demora, em média, mais 4 anos para tomar uma atitude. Ou seja, perdemos 7 anos entre o primeiro contato e a família tomar uma atitude, né? E vejam bem, a pessoa que está na droga, gente, droga é uma coisa gostosa de usar. Não vai achar que aquilo pode ser ruim as consequências. Então, o usuário de droga, a rigor, não quer tratamento. Ele quer permanecer naquela situação, e para permanecer naquela situação, ele precisa ter alguém que financie as loucuras dele. Por isso que a gente diz que por trás de um dependente químico, sempre tem alguém facilitando a vida dele. Então, se nós precisamos, com muito amor, com muita compaixão, ajudarmos esse familiar que dá as facilidades. Só existe usuário de droga porque alguém dentro da família está facilitando a vida dele. Então, a gente precisa ajudar dessa forma. A Filhos da Luz, ela só faz internação voluntária. As pessoas, quando querem, basta ele dizer, eu quero muito me tratar, a gente abre as portas e entra para dentro. Mas você tem muitos dependentes químicos que esse processo de querer voluntariamente demora muito. E algumas vezes a única opção que tem é uma internação involuntária, que é caríssima, é para poucas pessoas nesse país e não tem nenhuma garantia de sucesso. Então eu falo assim que internação involuntária é para família que tem muito dinheiro para jogar fora, porque não é a solução muitas vezes definitiva. Para tirar uma pessoa da droga, a família também precisa mudar os seus comportamentos. E essa é a parte mais difícil, porque a família sempre acha que o problema é ele, e a gente não vê a parte que nos compete. A Rosana Numa, não sei se é essa correta a pronúncia, ela vai dizer assim, doutor Ronaldo, o senhor é a favor da internação involuntária? Eu já falei parcialmente, sim, eu sou a favor da internação involuntária, quando todos os recursos mais simples foram utilizados e quando a pessoa está num risco de morte ou quando a família está numa situação de desestrutura total. Mas interessante, na Filhos da Luz, a gente observa que quando a pessoa não quer tratamento, a gente ensina a família como fazer para que ele queira tratamento. Então, aí mais uma vez eu digo, se a pessoa tem a dependência química, todo mundo sabe que ele precisa de tratamento.
mas ele não quer. Uma das soluções é ajudar a família a colocar uma estratégia que vai fazê-lo pedir ajuda e se internar de maneira voluntária. A estratégia que a Filhos da Luz defende é regras claras e por escrito e perdas inteligentes e por amor. Gente, isso funciona. Todas as famílias que fizeram esse programa de estabelecer uma estratégia e colocaram em prática, os resultados foram muito bons. Aquele rapaz que não queria tratamento, daqui a 2, 3 meses passa a aceitar o tratamento. Mas isso passa também pela família se engajar no processo. E o que eu mais vejo é que a família, ela quer terceirizar o tratamento, quer que alguém cuide, mas ela também não quer fazer a sua parte. Porque fazer a sua parte pressupõe mudar comportamentos, rever crenças. Isso dá muito trabalho também. Muito bem colocado. A família precisa entender que ela faz parte da solução. E não dá para colocar numa clínica, num centro terapêutico, terceirizar o tratamento e esperar que o dependente volte totalmente livre e de uma maneira que a família acha que a vida vai ser totalmente normal, como era antes do início do vício. É importante a família entender que ela é parte desse processo e ela precisa também estar preparada para receber de volta esse ente que passou por esse tratamento e continuar nesse processo, porque sem a participação efetiva da família é muito difícil, né, doutor? Muito difícil. É tão difícil que na comunidade Filhos da Luz, no último domingo do mês, nós temos visita das famílias. Vereador, todo mês, quando tem visita da família, eu perco, em média, 2 residentes. 2 residentes desistem na segunda-feira. Por mais que a gente oriente a família, olha, você vai visitar uma pessoa que está doente, não fica trazendo problemas, não fique falando das brigas que tem dentro de casa, não fica ameaçando, olha o que você vai falar. E por mais que a gente oriente as famílias, elas chegam lá e muitas vezes não se comportam de acordo com o sugerido e o rapaz muitas vezes desiste na segunda-feira. É interessante como que a visita da família muitas vezes é prejudicial. Deveria ser o contrário, né? Mas no nosso dia a dia é o que mais está acontecendo. A família interna o rapaz. Sabe que essa mesma família que interna o rapaz, daqui a 60 dias quer ele de volta para casa de novo? Eu vejo muito acontecer isso. A mãe pede, chorando para acolher o filho. Depois de 60 dias, ela quer que o filho volte para casa, porque ela está sentindo falta. Nós damos um nome para isso, a gente chama de codependência. O codependente, ele ama muito, mas ama tanto que ele quer salvar o outro de qualquer jeito. Então, ele faz tudo pelo outro. Mas quando o outro se interna para se tratar, ela sente um vazio dentro de casa. E ela quer trazê-lo de volta, porque ela só consegue viver cuidando de alguém, correndo atrás de alguém, solucionando o problema de alguém. Então, no tratamento da dependência química, nós precisamos considerar muito a codependência familiar. E codependência também precisa de tratamento. Precisa conviver com outras famílias, entender o problema. E vejam bem, nosso filho só sai da droga quando a família mudar os seus comportamentos. Se a família, por opção, não quer mudar comportamentos, então é melhor que ele, quando terminar o tratamento, não volte mais a morar com aquela família, porque senão não vai dar certo. Ele vai ficar 6 meses em tratamento, muda uma série de coisas, mas se ele voltar para casa e a família continuar do mesmo jeito, o trabalho se perde e a droga volta a fazer parte da vida dele. Muito bem, mais algumas participações aqui. Queria saudar e dar uma boa noite a Valdirene, faz um trabalho ali junto à comunidade, a Paróquia Santa Cruz, e acompanha
visita moradores de rua, pessoas que ainda estão em condição de rua, e orienta essas pessoas a procurarem ajuda, levam alimento, faz um trabalho importante. Também a Aninha de Paula, boa noite, Aninha, obrigado pela participação. Wilson Souza, impactado com essa palestra. Elta Lúcia Oliveira, parabéns, obrigado, Elta, boa noite. Maria Ferreira, boa noite, concordando com tudo aquilo que está sendo dito. A Damiana Isidro, quais comportamentos devemos observar para quem começa a usar drogas, doutor? Olha, vou falar algumas coisas que vocês vão achar que são até brincadeira, né? Primeira coisa, quando o filho começa a usar droga, ele muda comportamentos. Não arruma mais a cama, chega sempre atrasado nos compromissos, está perdendo o desempenho escolar, em dia frio fica com a janela do quarto aberta, porque está fumando maconha, não quer que fique com cheiro, toma banho demorado, demora muito tempo tomando banho, porque muitas vezes é o horário que ele vai usar droga, mente muito, não respeita mais horários, chega atrasado em tudo quanto é compromisso, ele empresta dinheiro e não paga, ele exige que os outros façam os combinados, mas ele mesmo não cumpre esses combinados. E aí vai um monte de coisa. Está sumindo dinheiro dentro de casa, está sumindo coisas deles. Outro dia eu falei para a mãe, faz o seguinte, conta quantas camisas e blusas bonitas o seu filho tem no começo do mês e conta no final do mês. Faz um inventário para ver se sumiu blusa, sumiu celular, furadeira do pai, desapareceu a maquita do tio. Sabe, está sumindo alguma coisa dentro de casa. Mas se você quiser fazer um teste doloroso, faça o teste dos R$5. Deixe R$5 em cima da mesa, a gente fala moscando, né? Quer dizer, eles usam esse termo, moscando. Deixa R$5, deixa uma moedinha de R$1 e vê se ela some ou não. Gente, isso é sério, hein? Se você quer saber que seu filho está desandando, deixa uma moeda de R$1 perto, por onde ele passa, e verifica se aquilo está no dia seguinte. Porque se ele estiver usando droga, qualquer moedinha, qualquer dinheiro que ele encontrar, ele vai pegar. Quem paga a droga para os nossos filhos é o dinheiro dos pais, viu? Quem financia as loucuras dos nossos filhos no mundo das drogas, principalmente no início, são os recursos financeiros da própria família. É duro, né? Mas é a realidade. Eu paguei a droga do meu filho. Eu paguei as loucuras dele. Ele usou droga com meu dinheiro. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Por isso que é muito importante a família aprender a dizer não. Parece que nós temos uma geração de pais que tem medo de dizer não para os filhos. De colocar limites, né? Então, para os pais que têm dificuldade de colocar limites, nós usamos uma frase no nosso grupo que é: já que o senhor tem dificuldade de dizer a palavra não, então fale assim: eu me recuso. Mãe, me dá dinheiro? Eu me recuso. Mãe, me leva no médico, me leva no shopping? Eu me recuso. Dá certo. Muito bem. História bonita. Um homem que sofreu, né, na pele esse problema, viveu uma experiência dolorosa, mas soube enfrentar de cabeça erguida, transcendeu, estudou, se especializou e hoje faz um trabalho da prevenção, tratando, ajudando tantas pessoas a reencontrar o sentido em suas vidas, a se fortalecerem, a superar essa dificuldade. Belíssima história de vida, e eu mais uma vez agradeço, doutor Ronaldo Campos, por compartilhar com todos nós essa sua história, esse seu bonito testemunho, sobretudo sua entrega, né, nessa causa, nessa missão. Lembrando a todos que nós vamos deixar na nossa página, que você possa falar, compartilhar com quem você achar importante, para que as pessoas se interem mais deste assunto e possam lidar melhor com essa dificuldade que está, infelizmente, cada vez mais perto e, às vezes, dentro das nossas famílias.
Mais algumas participações aqui. Maria Belo. Em quais locais em Barueri temos apoio com este assunto? Bom, Barueri oferece algumas estruturas que atendem, que apoiam, que tratam essa causa. Nós podemos citar a Secretaria da Saúde, desenvolve vários programas, mas, sobretudo, o CAPS, o CRAD, né, o Centro de Referência de Álcool e Droga, que acolhe, que acompanha, que orienta a família, o dependente, para o tratamento aberto, ou, se for o caso, encaminha para o tratamento de internação. Também nós temos na Secretaria de Relações Institucionais a Coordenadoria da Juventude, que faz um trabalho importante de articulação, de atendimento, uma psicóloga que dá atendimento e que orienta os jovens. Nós temos diversas ações de prevenção nas secretarias de esportes, cultura, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social também tem um trabalho importante. Então, eu diria que a rede aqui no nosso município, a rede de proteção, ela funciona muito bem, é bem articulada, né? E o Dr. Ronaldo Campos vem trazendo também a sua experiência e a sua contribuição nessa rede aí, numa parceria, né, doutor? Isso. Com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, e vem fortalecer esse trabalho no nosso município. Nós já vamos aqui, daqui a pouquinho, caminhando para o final. Se o senhor quiser fazer algum complemento nessa colocação aí, última, doutor? As minhas palavras finais dependência química tem solução. Uso de droga tem solução. Eu queria trazer para vocês uma mensagem de esperança. Se vocês souberem que alguém que tem filho na droga ou marido na bebida, fale do trabalho da comunidade Filhos da Luz. Entre em contato com o gabinete do vereador Silvio Macedo, ele entra em contato comigo e nós poderemos, de alguma forma, ajudar. Através do vereador Silvio Macedo, já pudemos atender várias pessoas do município de Barueri. E a gente sempre consegue ter uma vaguinha para poder socorrer alguma pessoa. E a gente também dá uma atenção à família. Se você vier trazer o seu filho para se tratar com a gente, nós vamos também dar atenção e conversar um pouquinho. Nossa instituição é filantrópica, então não se preocupe com a questão de pagamentos. Nós estamos aqui para servir, para ajudar. Qualquer coisa que precisar da Filhos da Luz, fale com o vereador Silvio Macedo, ele entra em contato comigo, ele tem meu telefone, ele tem o meu e-mail, e ele tem acesso a todos nós, e será um prazer poder ajudar cada um de vocês. Boa noite, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, doutor Ronaldo Campos, pela sua participação aqui conosco, pela grande contribuição que trouxe para nós, com a sua história de vida, com o seu testemunho, mas, sobretudo, com o seu conhecimento, compartilhando aqui com os nossos amigos que nos acompanham. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam durante essa live. Como eu disse anteriormente, vai permanecer na nossa página. Todas as pessoas que souberem, tiverem notícias de pessoas que precisam de ajuda nesse campo, podem nos procurar, mas procurem também as secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que podem dar os CAPs, os CRAS, né, e os diversos serviços, Conselho Tutelar, enfim, toda a rede está articulada, orientada para acolher essa pessoa que busca ajuda e encaminhar da melhor forma possível para o CAPS, para o CRAD ou para o centro terapêutico. Obrigado, doutor Ronaldo, mais uma vez, todos que nos acompanham. Aquelas respostas que não foram possível aqui na live, nós vamos responder em seguida. E uma ótima noite a todos. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos e convidar as pessoas a visitarem a nossa página.
lá na nossa página. Você vai também conhecer um pouco mais do nosso trabalho e das ações que vêm sendo feitas nesse período. Também quero fazer um convite para a nossa live da próxima semana. Teremos um outro encontro muito especial. Acompanhe nas nossas redes sociais e que nós vamos aqui continuar falando com vocês sobre temas importantes, sobretudo nesse período de distanciamento, de isolamento social, mas nós precisamos seguir com o nosso trabalho. No dia 16 de julho, na quinta-feira, nós teremos uma live com a doutora Kátia, psicóloga. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas essa questão do comportamento, de ansiedade, das dificuldades de viver no ambiente fechado nesse período de pandemia. Continue nos acompanhando. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Gratidão. Ótima noite.